todos. Que bom que todos que tiveram a intenção de chegar nesse evento, né, nesse workshop, chegaram. Então, a gente vai começar com uma meditaçãozinha, uma concentração, porque os assuntos que a gente vai tratar hoje vão mexer profundamente com alguns que principalmente nunca ouviram nada desse ponto de vista, né, sobre masculino, feminino, cura das relações afetivas, cura do pacto de vingança entre homens e mulheres. Então é um assunto polêmico, é importante que todos estejam abertos para ouvir. Como eu sempre digo, não há verdades absolutas. Eu não estou aqui para enfiar a goela abaixo de ninguém nada. Apenas trazer um novo viés, umas novas observações sobre determinados ângulos, para que haja expansão de consciência e cada um vai absorver, tirar suas próprias conclusões e ficar com aquilo que lhe couber. Então eu quero deixar claro isso, eu não tenho intenção de promover uma verdade absoluta. É lógico que tem algumas coisas que são fatos, e vocês vão perceber que são fatos, e através desses fatos que estavam escondidos através de crenças limitantes, isso sim vai mexer lá no âmago, né? Mas, de qualquer forma, o intuito aqui é de esclarecer, de expandir consciência, é de trazer um novo viés mais expandido sobre o assunto. E espero que cada um saia daí hoje com a consciência mais expandida, com uma cura realizada, né, e com o fim dentro de si desse pacto de vingança, dessa competição entre masculino e feminino dentro de nós e fora. Então vamos fechar os olhinhos, concentrar um pouco. Trazer toda a sua consciência para o aqui e agora, no momento presente. Sentindo os seus pés no chão ou o seu cóccix conectado com a terra. Sentindo as partes que tocam, o chão, a cadeira. Sentindo essa extensão das pernas até o quadril, do quadril, subindo a coluna vertebral, junto com o tronco. Respirando, observando o ar que entra e o ar que sai. Percebendo as tensões, observando as tensões, relaxando o máximo possível dentro da postura, sem rigidez, procurando a consciência de uma postura confortável para enfrentar essa jornada aí de 2-3 horas que a gente tem pela frente. Vai depender muito de vocês. Conectando com o pescoço, a cabeça. Respirando, percebendo o ar entrar pelas narinas, preencher todo o crânio. A cada respiração mais profundamente acalma. Todos os pensamentos desnecessários começam a se diluir como uma nuvem que vai se desfazendo no céu. E evoca agora a conexão profunda com o seu eu superior, fazendo essa ponte entre o céu e a terra, se conectando entre o céu e a terra, e você se torna essa ponte entre o céu e a terra, o poder co-criador, o poder assimilador. Evoca os seus anjos de guarda, guias, mentores, para que zelem, protejam, orientem e ajudem vocês no processo de assimilação, questionamento, integração de tudo que lhes serve.
e que simplesmente descarte o que não serve, sem julgamentos. Se predisponha em expandir a sua consciência e trazer todo o seu poder de escuta. Se predisponha a escutar de forma não reativa, para que você possa digerir e posteriormente tirar as suas conclusões, fazer as suas perguntas, mas em primeiro momento se abra para ouvir algo novo, ouvir algo que vai tirar você da caixinha de conhecimento que você se encontra nesse momento e trazer uma nova visão mais expandida. Que seja criado agora uma proteção em torno de todos vocês, criando um canal seguro entre nós, pelo tempo que se fizer necessário, até o fim dos trabalhos. E que seja afastado definitivamente qualquer força negativada que possa tentar interferir nesse trabalho. Que os guardiões removam definitivamente qualquer energia destoante, intrusa, para que o que aqui se manifeste dentro da luz, da verdade, da comunhão, da congregação e da expansão de consciência. O que eu vou falar, o discurso de hoje, ele vai mexer profundamente, pode dar vontade de chorar, de me mandar para aquele lugar, e tá tudo certo, é isso mesmo, tá? Vai mexer, mais com alguns, menos com outros, mas o importante é entender que quando pega alguma coisa tem, e que às vezes é só o orgulho gritando ou a necessidade de manter um ponto de vista rígido, ok? Então aquilo que eu disse, só se abra para ouvir, e o que lhe servir você fica, o que não lhe servir você descarta. Combinado? Então esse workshop da cura das relações, o fim do pacto de vingança entre homens e mulheres, eu vou trazer muitos argumentos aqui, muitas novas visões sobre esse assunto, e no final a gente vai fazer um trabalho de quebra desse pacto, de cura do masculino e do feminino em nós, dentro de nós e fora de nós, ok? Promovendo essa harmonia novamente no mundo, né, através de pequenas pessoas que vão conseguindo fazer isso dentro. Então eu vou começar primeiro definindo, né, trazendo o que é feminino e o que é masculino. Existe sim essa diferenciação, né? O feminino é diferente do masculino. Isso não significa que homens e mulheres sejam diferentes, mas os aspectos femininos e masculinos que estão em toda a natureza, isso sim, isso existe. Eles têm suas características únicas, indiscutíveis, e não existe melhor ou pior, apenas diferenças complementares. Então vamos compreender primeiro uma parte da Gênese, né? Então vamos entender que existe a força integrada, a força assexuada de Deus, Deus-deusa, que é essa consciência potencial, e essa consciência potencial, quando ela se transporta para a Terra, ela entra num campo de dualidade, ou seja, essas forças elas se dividem
dividem pela força da justiça divina, que é o que mantém todo o nosso universo conhecido em órbita, né, sem caos, e o nosso sistema solar em órbita, e o nosso planeta Terra, que é um planeta material, que tem aí os 4 elementos, mais o éter que passa por nós, né, que é a força divina em nós. E dentro da manifestação material, esse projeto evolutivo que eu chamo Terra, ele se divide em praticamente todos os seres, salvo raríssimas exceções, em masculino e feminino. Desde plantas, né, desde animais, vegetais, insetos, tudo, né? Tudo tem essa polaridade distinguida, né? Então, vamos falar um pouquinho de aspectos femininos, né? Os aspectos femininos são a receptividade, o movimento, capacidade de absorção. É uma polaridade negativa exatamente por ser absorvedora, não entender negativo como ruim, mas sim como a polaridade que gera o movimento. Se você entende um pouquinho de química, você vai entender que é o elétron que se conecta, né? O positivo, ele é passivo, e ele é fechado, ele é par. O negativo, ele é ímpar, e ele que faz a conexão. Então, o fator conectador, né, e movimentador é o fator feminino. Então, nós temos também o aspecto da nutrição, do amor, da multitarefa, tá, da cooperação, da conexão, da alegria, da arte, da criatividade, da intuição, do sentimento, e é um poder extremamente ativo. Tá? É negativo, ativo. Agora vamos falar do que é negativado no feminino, né? Existe, se a gente entende que dentro da dualidade tudo se torna dual, então tudo se distende em positivo e negativo de forma holográfica. Então, além de existir a separação do masculino e do feminino, também existe polaridades dentro de cada um, né? Se a gente pegar o yin e o yang, a gente vê que o yin, ele tem um pouquinho de yang dentro, e o yang tem um pouquinho de yin dentro, né? E dentro das capacidades, dos adjetivos do feminino e do masculino, eles têm potencialidades positivadas e negativadas. E isso faz parte do processo de conscientização da própria divindade, distendida através de nós e de todos os seres no plano terrestre, para se compreender a si mesmo. Ou seja, a energia divina, que era potencial, passiva, ela se manifesta em indivíduos, através de nós e de todos os seres, ainda distendido nessa dualidade, para se experienciar em aspectos desde o mais negativo até o mais positivo, experienciando a si mesmo para se conhecer mais na expressão. Porque senão é só a potência, né? Enquanto não houve o Big Bang ou qualquer outro fenômeno que se chame na criação, né? Quando há o processo criativo, e começa essa divindade se expressar de várias formas, é nesse momento que essa força começa a se experienciar e a entender a si mesmo. Então, nós somos Deus em experiência, se conhecendo, né? E também entendendo mais sobre as características da sua dualidade e das suas expressões dentro do campo do negativo e do positivo, distendendo na justiça divina as suas polaridades. Agora eu vou falar um pouquinho de aspectos negativados do feminino, né? Existe os ciúmes, né? A dissimulação, o apego, a carência, a vaidade, a manipulação, a sedução, o vitimismo, a fofoca,
a passionalidade e a obsessão. Esses são os principais. A gente sempre encontra mais positivos e mais negativos, né, através da linguagem e tudo mais, mas essas são as características principais dos negativos, dos aspectos negativados do feminino. Agora eu vou falar um pouquinho do masculino, né? Então, quais são as características do masculino? Força, foco, agilidade mental, execução, determinação, desprendimento, coordenação, liderança, emanador positivo, raciocínio lógico, raciocínio matemático. Então, essas são algumas das características positivas do masculino, ok? E o que seria o negativo do masculino? Isso eu estou falando em termos de humano, tá, gente? É óbvio que se a gente for pegar e destrinchar o que eu chamo, né, o que a gente chama na linguagem da magia divina em tronos regentes, a gente vai entender que tudo isso se manifesta em muitos níveis e até nos animais e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito, a gente vai estar falando de ser humano agora, ok? Então, as características negativas do masculino, né? Tirania, orgulho, passividade, inércia, agressividade, competição e autoritarismo, tá? E egoísmo. Então, a gente tem aí aspectos femininos e masculinos com potencialidades positivadas, luminosas, né, harmônicas, e capacidades negativadas, destrutivas. Né? Então, visto isso, eu vou começar com a historinha, como se fosse a gênese da nossa sociedade, coisa que não é levada em conta por ninguém, realmente eu nunca vi ninguém falando sobre isso. O que eu falar aqui foram informações canalizadas através da medicina da ayahuasca e do Teonanacatla, conexão profunda com a madrecita, com a mãe terra, com o Graal, com conhecimento feminino que foi esquecido, foi queimado, foi aniquilado, né? Então eu vou contar uma historinha e vocês vão ver se isso faz sentido para vocês. Então, vamos entender primeiro que lá no começo da humanidade, né, o homem ainda era primata, né, ele ainda andava quadrúpede ali, era como se fosse macaco, viviam em clãs, né, viviam em grupos, não existia a consciência expressa, não existiam sentimentos, apenas sensações, né? E o que acontece com esse primata? Quando ele começa a se tornar Homo sapiens, né? No começo da jornada dele, ele começa a se verticalizar, né? E nessa verticalidade, o que acontece? O período de gestação, que no primata ele era de 1 ano e 8 meses, ele começa a reduzir. E nós começamos a nascer fetos. Se você pegar na natureza, todos os animais, eles nascem e são autônomos, eles mamam e já saem correndo. Você vê um bezerro nascer, você vê um cavalo nascer, né? Existe uma autonomia instantânea. Mesmo o macaco, né? Ele nascia, mamava e logo estava pulando de árvore ali, de galho em galho com o clã, né, dos macacos que ele pertencia, e ia para a vida e pronto. Não existia necessidade de cuidados especiais. Então, nessa verticalização, existem vários fatores embutidos nisso. O primeiro que é a verticalização coloca a coluna reta e começa a ser feita essa ponte da consciência, né? O chakra coronário se volta para cima, o chakra básico para baixo. E nessa verticalização que pesa com a gravidade
a barriga, né, o útero da fêmea, essa gestação começa a diminuir até que chegamos na gestação de hoje, de 9 meses. E o que isso promove? Isso faz com que nasçamos fetos. E o fato de nascer feto gera cuidados que antes não se necessitava. Então, o bebê nasce precisando de cuidados e de proteções que antes não existiam. E nesse momento começa a surgir uma necessidade de deixar de ser migratório ou viver em lugares muito abertos, para que se busque cavernas, para que se construa casas, abrigos, né, para proteger essa cria a que ela possa se virar sozinha. E isso começa a gerar um fenômeno que é o fenômeno do laço. Então, o que acontece? A mãe tem que amamentar, cuidar daquela cria e dar uma atenção para essa cria que até então não existia no reino animal. Existe uma relação e uma conexão diferente nesse momento entre mãe e filho. E começa a ser gerado o medo da cria morrer. E nesse momento começa a ter uma distinção comportamental mais drástica entre masculino e feminino, onde a mãe cuida, amamenta, e o macho, né, o homem, sai para caçar, para trazer comida, ou para defender aquela moradia, né, aquele abrigo de seres intrusos, né, de ataques e tudo mais. E isso vai trazendo para o feminino, principalmente, uma conexão com o filho que até então não existia. E nesse momento começa, ao mesmo tempo de gerar do ser, né, do Homo sapiens, começar a ancorar a energia do amor, do afeto. Ao mesmo tempo, isso é carregado de medo e já começa esse amor negativar em apego. Então, o que acontece? A gente pega as tribos mais remotas, aonde existiam ritos de passagem do filho homem com idades muito tenras, né? Às vezes, com 5 anos de idade, o filho já tinha que passar o seu primeiro rito de passagem, né? Ele já tinha que sair, ajudar o pai a caçar, ele já começava os movimentos do masculino, porque nesse momento se distingue bem as tarefas femininas e masculinas. E entender que lá no começo, né, quando começa a gerar o hominal, né, o Homo sapiens, assim como todos os outros seres, essa distinção do masculino e do feminino era praticamente 100%, exatamente como é o yin yang. O masculino era 80% masculino com 20% de feminino, o feminino 80% feminino com 20% de masculino. Então, homem era homem e mulher era mulher. E aí, o que acontece? Essas funções, elas ficam bastante divididas, né? A mulher mais para sustentar, nutrição, proteção, né? Cuidados, e o homem mais na rua, né? Protegendo, trazendo comida e tudo mais. Isso faz com que o laço mãe e filho comece a se estreitar. E esses ritos de passagem, em função do desenvolvimento e do ancoramento do amor, essa mãe que começa dentro desses ritos de passagem e desses filhos que vão acompanhar os pais, seja para defender territórios, seja para caçar, correndo o risco de ser picado de cobra, de ser atacado de urso, dependendo da localização que está no planeta. E esses filhos começam a morrer, né, ou se acidentar, isso começa
ativar o sistema de apego e medo da morte do filho, que é um sentimento que toda mãe tem. E ele surge aí. E o que acontece? Isso engatilha o apego, né? Ou seja, a mulher, o feminino começa a retardar os ritos de passagem para que o filho fique embaixo da asa dela o maior tempo possível. Então, isso vai cada vez mais sendo cultivado nos relacionamentos de mãe e filho, principalmente. Porque entendendo que, se já começa a se estabelecer essas funções, continua o instinto procriador. O que acontece? Como que a mãe atua com a filha e como que a mãe atua com o filho é completamente diferente. Né? Enquanto que a filha vai aprender os aspectos da nutrição, da proteção, como cuidar daquela cria, né? O masculino, ele vai aprender com o pai a caça, a defesa, né? A construir as coisas para dar o máximo de conforto e estrutura para aquela família que começa a nascer, né? Então, gente, é perceber como isso se dá. Enquanto a mãe ensina para a filha a cuidar da cria, a nutrir, a cozinhar, com o advento do fogo e tudo mais, o menino, ele vai aprender com o pai. Só que o que acontece? Como essa mãe não quer que o filho vá, e ele não vai ensinar para o filho as coisas que ele ensina para a filha, essa mãe começa a desenvolver internamente um procedimento de sustentar o filho o maior tempo possível em segurança. E esse menino, ele vai começar a aprender a só receber da mãe, colocando ele numa zona de conforto e fazendo com que ele também queira retardar cada vez mais a sua saída e os seus processos iniciáticos do masculino. Então, se a gente entende que o feminino é receptivo e o masculino é ativo, e essa mãe começa a inverter essa polaridade, porque ela começa a só servir esse filho, nutrir, então ele entra no receptivo, e com isso ele começa a absorver aspectos femininos da mãe. E aquele yin yang, ele começa a fazer o seu processo evolutivo de androginia. Quando eu digo evolutivo significa mudança. A evolução, ela é experiência. Não significa que isso é o melhor dentro de todas as possibilidades, mas começa a existir uma evolução porque outros aspectos começam a ser trabalhados. Então, esse menino começa a aprender a receber e fazer cada vez menos coisas, retardando cada vez mais os procedimentos do que seria do masculino. A filha continua aprendendo aquela nutrição e os afazeres de casa e tudo mais.